Olá! Como é a praxe, a produção do Com a Palavra sempre solicita do entrevistado ou da entrevistada uma breve biografia, com desculpa do paradoxo, né? Para a gente apresentar o entrevistado, muito mais por uma questão operacional. Só que sem desmerecer os demais, todos eles com alto padrão, como a gente sempre costuma destacar aqui. Quando me chegou desse entrevistado, me ocorreu com todo respeito. Vai ser só um bloco para a gente ler isso, mas uma vida pública profícua é uma vida pública profícua e merece ser registrada sim. Se não, vejamos, 6 mandatos como deputado federal, fundador e presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, foi primeiro vice-presidente e depois presidente da mesa diretora da Câmara, também quando da renúncia de Severino Cavalcante, foi também presidente da segunda comissão constituinte, ou seja, é um dos constituintes, é um dos responsáveis pela elaboração da nossa Constituição Federal. E fora que no âmbito estadual, tem mais, viu? Foi secretário estadual de Fazenda, foi vice-governador e secretário municipal de saúde de Maceió por 6 anos. Esta edição do Com a Palavra tem o prazer de receber o também procurador de justiça aposentado, José Tomás da Silva Nonô Neto. José Tomás Nonô, bem-vindo. É um prazer, Felipe. Eu acho que é importante participar do teu programa aqui e estou ao inteiro dispor para qualquer pergunta, desde o começo da carreira até o dia de hoje. As suas horas. Estás com a palavra. Estou com a palavra. Muito bem, obrigado. Bom, de início, um questionamento que tenho feito, aproveitando aí esse embasamento, toda essa experiência, uma projeção, uma análise que tu farias das últimas eleições, tanto essa em termos agora? Das eleições de outubro recentes, no âmbito de Alagoas, inicialmente. No âmbito de Alagoas, na realidade, foi, vamos dizer, mais um episódio dessa até então viva, não sei se perdurará, fase de antagonismos entre Arthur Lira, Renan Calheiros e outros caciques da política alagoana. Foi uma eleição, vamos dizer, sem maiores problemas de segurança, dessas coisas todas. Graças a Deus, Alagoas já superou essa fase. E foi uma campanha que traduziu, de uma certa forma, mas em menor grau, aí sim, os grandes problemas advindos da campanha presidencial de Lula e Bolsonaro. Reverberou muito aqui no Estado. Claro. Mas, veja bem, mais nas tomadas de posição do que propriamente na absorção de ideologia, dessa coisa toda. Alagoas há muito tempo não tem nada assim, de cunho ideológico profundo. Isso é uma discussão de programas, de biografias, disso, daquilo outro, de perspectivas, mas a eleição que realmente, na minha opinião, galvanizou a opinião pública foi a eleição nacional. Ainda, como tu citaste, nesse aspecto estadual, no âmbito estadual, essa questão daí, ela deverá ser pacificada, esse antagonismo entre essas duas lideranças, futuramente, deverá reverberar. Daqui a pouco a gente chega nisso também, que é a eleição municipal ou não, está pacificado nesse momento de construção do governo federal? Nesse momento, não, mas veja bem, eu não acredito nessa manutenção de uma decisão eterna, até porque ambos os principais contendores são pessoas de posições conhecidas, às vezes volúveis, vão, voltam, tornam aí. Então eu não vejo nada de substantivo, de intransponível na relação, eu estou falando do Renan e do Arthur, porque discutindo o cenário nacional, são duas pessoas com boa projeção, grande projeção. Aqui dentro, evidentemente, que o governador Paulo Dantas, na medida em que acabou de ganhar uma eleição e acaba de começar um governo, sem dúvida alguma, aos poucos, progressivamente, vai firmar a imagem dele própria e
acho que das vinculações do Paulo, talvez a mais forte seja com o deputado Marcelo Vitor, que é também ator nesse processo. Exato. É conveniente não esquecer. E a gente chega já nele também, já, se Deus quiser. mas ainda esgotando também, a partir desta biografia daqui, alguns desses dois contendores principais, como tu citaste, tem sido, ou tu tens sido para eles, interlocutor, são conselheiro, é alguém que reportam para ti, alguém com quem o ex-deputado, o ex-presidente, ex-governador José Tomás Nonô se reporta também, com quem veja conversa? Bem, eu converso com todo mundo, eu me orgulho do seguinte, eu tenho 40 anos de vida pública e me orgulho de muitas coisas, mas duas eu acho que merecem um certo relevo. Primeiro é que eu sempre fui uma pessoa de posições muito claras, talvez por isso não tenha tido até um êxito no que diz respeito à eleição majoritária, porque as eleições majoritárias sempre preferem um estilo mais ameno, que não tem posição, que não briga muito, vai assim, vai indo, muda. E eu fui um defensor intransigente das ideias das pessoas com quem eu me afino, nacional e localmente. Então, e gostei de fazer política, vamos dizer, durante quase 4 décadas, firme, forte. Eu quero lembrar que quando o Collor era o todo-poderoso de Alagoas, o único sujeito que fazia oposição ao Collor aqui era eu, o único, na área federal, e não foram poucos os convites generosos para constituir a base. A gente tem experiências, assim, às vezes doloridas. Me lembro que, nessa época, eu tinha sido o deputado federal mais votado na eleição anterior e, na subsequente, com o Collor governador e depois presidente da República, eu ainda fui o 5º. Mas tinha gente, 5 estrelas, que mudava de calçada para não falar comigo. E outra mais surreal ainda, olha, eu voto você, Nuno, mas não diga não. Era o voto super secreto. Mas, apesar de tudo isso, eu consegui ter relações normais com todas essas pessoas. Claro que uns são mais próximos, outros mais distantes. Chamadas relações republicanas. Social, né? Tranquilo, não tem problema nenhum, com nenhum deles. Há uns 2 anos atrás eu fui a Brasília, fui ver lá uns amigos e o DEM, o partido que existia naquela época, é no mesmo andar onde ficam os gabinetes do Collor e do Renan. Eu nunca fiz política com o Renan, nunca para nada, embora sempre mantivemos um contato pessoal interessante. Aí encontrei, foi um abraço danado, vi um jornalista do Correio Brasiliense atrás, fez, oi, já está tudo de bem, de parabéns? Eu digo, não, rapaz, vocês imaginam uma lagoa selvagem que não existe. As pessoas têm posição. Renan gosta de Lula, eu detesto. Teve uma recaída de Lula, eu detesto, continuo detestando. Veja bem, é uma questão de coerência no processo. Collor, jamais eu estive muito perto dele quando ele era presidente, etc. e tal. O que não impediu, eu estava na Barra de São Miguel ano passado, no verão, Collor chegou com a lancha, parou junto da minha, eu digo, o que é que se bebe aí? Eu digo, veja o nome da lancha, a lancha se chama Caipirosca, eu gosto muito de Caipirosca. E ficamos ali conversando os papos velhos e tal. Então não tenho, vamos dizer, partipri, inimizade com absolutamente ninguém. Sempre discutir as coisas sobre o prisma político com P maior. E partidário e eleitoral quando chegavam as eleições. Então a gente tem essa marca de coerência. Mas tem um fruto muito positivo disso. Não tenho um inimigo no Estado. Jamais andei armado, não tenho segurança, baba-ovo, puxa-saco, carregador de maleta, nada disso. Se você olhar da janela aqui desse estúdio, você vai ver que eu cheguei no meu carro. E a propósito, deixe que eu deu testemunho. Às vezes a gente faz até umas inconfidências. Eu sempre me acostumei a fazer minhas
minhas compras, eu vou muito ao supermercado, eu nas horas já gosto de cozinhar, e vou ao banco e tal. Aí, outro dia, uma menina no Sam's Club, aí, que agora é Carrefour, sei lá, ela olhou para mim e disse: o senhor não é o Nonô? Eu digo: sou o Nonô. E o senhor anda assim, é? Eu digo: assim como? Não tem ninguém aqui, às vezes vem pouco político, e quando vem sempre acompanhado dos caras. Eu digo: olha, eu só ando sozinho, e vou fazer uma confidência a vocês. Qual é? Eu faço xixi e cocô, igual a todo ser humano. Não sou nem melhor, nem pior do que você em nada. E é isso que me orientou a vida inteira. Quando fui promotor, antes de política, eu acho que foi o sujeito que mais botou o bandido na cadeia aqui, fui eu. Digo isso com muito orgulho. Mas nunca pisei. Um miserável, cretino, cheio de adjetivos. Você abre o processo, lê, vê as peças e condena. E isso rende frutos. Uma vez eu vi andando ali, perto de onde era a maternidade lá do Paulo Neto, tinha um cara lavando o carro, um morenão grandão, forte. Ele olhou para mim e disse: está me conhecendo, não? Eu digo: não. Disse: o senhor me deu 14 anos. Eu digo: eita capeste, agora essa conversa não vai bem. Mas eu quero agradecer. Primeiro, porque eu só tirei 6. Segundo, que eu era analfabeto, aprendi a ler e escrever lá. E hoje sou marceneiro, aprendi também lá. E o senhor não me maltratou. As pessoas, às vezes, são muito sensíveis a uma palavra rude, etc. e tal. Então, a minha política é essa: sempre defender Alagoas, sempre defender os alagoanos. Fiz muita política nacional, que para mim é muito importante. O cara diz: não, o importante é a rua onde você mora. Para uns, para mim não. Para mim o que é importante, acima de tudo, é o meu país. Porque as coisas nacionais, cedo ou tarde, boas ou mais, elas vão bater na sua porta. Com mais uma dessas sabedorias, né? A gente faz um intervalo, já retorna. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos contar como avançaram as diversas ações em Maceió em 2022. No programa de compensação financeira e apoio à realocação, praticamente todos os imóveis nas áreas de risco foram desocupados e mais de 97% das propostas foram apresentadas. As obras de preenchimento e fechamento dos 35 poços de sal prosseguiram. Aqui, na encosta do Mutange, as demolições foram concluídas e começam agora a terraplenagem e obras de drenagem para cobertura vegetal. E as intervenções para reparação, mitigação e compensação começam a surgir, como as obras viárias que complementam o planejamento feito pela Prefeitura. Em 2023, os trabalhos continuam com mais de 1.200 profissionais, reforçando o compromisso com a segurança das pessoas e o desenvolvimento de Alagoas. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco, tendo o prazer de ter como entrevistado aqui, com todo respeito e até por economia dessa biografia que a gente citou no começo. Como você viu, é alguém que se mostra ser de casa, a gente se permite tocar desse jeito. Aí a gente vai resumir como o decano, um dos decanos da política de Alagoas. Acho que concorda com isso também, né? É isso, é a idade. Não por esse lado. Não, é tranquilo. Veja bem, eu agradeço a Deus, eu tenho 75 anos, nunca escondi a idade. E fico feliz por estar absolutamente lúcido, com uma boa memória. Lhe conto fatos de política de 40, 50 anos atrás, como se tivessem ocorrido hoje. É um dom e eu preservo isso. E acho que o diabo não é mais sabido porque leu mais, é mais culto, é mais inteligente. Não, é porque é mais velho. A gente vai ficando velho e vai aprendendo todas essas coisas. Mais uma também, né? Vamos anotando aí. Aí, a propósito de aproveitar toda essa análise abalizada aqui, entre os nomes que citaste, ainda em decorrência daquela questão, projeções, análises das eleições, o do presidente da mesa diretora
da Assembleia Legislativa de Alagoas. Foi o divisor de águas aqui nas eleições, foi o pêndulo que definiu. A ruptura, veja bem, como eram as coisas aqui, e eu tive uma participação nisso até certo ponto. Eu presidia o DEM e convidei o deputado Marcelo Vitor a vir para o DEM. Ele se filiou ao DEM, ele e o Toledo, os dois. Queríamos fazer a fusão, queríamos fazer eles dentro do DEM, mas ninguém pensou em fusão de partido. Quando se fez a fusão em torno do União Brasil, nós inclusive chegamos a conversar com o ACM Neto, eu, Marcelo, lá em Salvador, mais de uma vez, para acertar os detalhes todos. Nessa época, nesse quadro, o deputado Arthur Lira era bem mais próximo do deputado Marcelo Vitor do que o senador Renan Calheiros. O Marcelo tem uma relação boa com todos, é um político hábil, uma relação boa com o governador Renanzinho, Renan Filho, enfim. Mas, se fosse por proximidade, era por aí. Não sei bem por que cargas d'água. Na realidade, o Arthur se distanciou desse processo. Ele não gostava da candidatura do Paulo Dantas, ele não gostava da forma como o Marcelo estava conduzindo essa coisa, enfim. E eu acho, agora vou dar uma opinião, não tenho certeza, acho que ele quis dar uma demonstração de força. Arthur Lira, interferindo e ganhando a eleição da presidência da mesa. E eu respeito o Arthur como uma das pessoas hábeis, etc. e tal, mas, a meu ver, ele cometeu um erro brutal. O governador Renan Filho, até onde eu sei, tem dinheiro, tem pedigree, tem família, tem um senador que é pai, tem todas essas coisas. Tinha um governo com avaliação bastante razoável, só não tinha uma coisa: bancada. Com a briga, o deputado Marcelo Vitor levou para o MDB uma pleiade enorme de deputados e se viu o erro quando veio a eleição. A eleição consagrou uma bancada, eu diria, neo-PMDBista, inclusive o próprio Marcelo, que não tinha essa aspiração. É que, de repente, o universo se fechou, a União Brasil ficou nas mãos de Arthur, o que é compreensível. O Diretório Nacional é composto basicamente de deputados federais e o poder de um presidente da Câmara em relação à bancada de deputados federais é enorme, tem 1000 maneiras de convencer. Vamos usar esse verbo que ele é mais suave. Um eufemismo. Convenceu a todos e pronto, e ganhou lá. Quando ganhou, Marcelo evidentemente não se sentiu confortável, foi para o MDB. Eu, como não me sentiria confortável nem no MDB, nem no União Brasil sob este viés, não tenho filiação partidária. Hoje eu também não quero ser candidato a nada, continuo conversando política com muita gente que procura, que conversa, etc. e tal, mas não tenho mais nenhuma aspiração eleitoral. E cargos muito menos, porque tendo 75 anos é muito difícil eu ser qualquer coisa. A lei me impede. Eu estou na idade de me aposentar compulsoriamente, coisa que fiz voluntariamente no dia que completei o tempo. Ele adiantou, deu um spoiler aqui de um assunto que estava no roteiro, mas spoiler do entrevistado vale. Aprofunde. Mas ainda voltando a essa questão do âmbito estadual e do peso de Marcelo Vitor nesse processo, eu aí até daria uma estocada, uma alfinetada, para ser popular, esse traquejo adquirido, sem desmerecer a própria experiência política dele em si, do deputado Marcelo Vitor, mas boa parte dessa experiência teria sido essa proximidade com José Tomás Nonô, ter sido um discípulo? Não é discípulo de forma alguma. Primeira vez que eu vi o Marcelo Vitor, ele era vereador em Maceió.
O Cícero Almeida tinha acabado de se eleger e havia um secretário, parece-me que de planejamento, e fizeram uma reunião na minha casa. Me lembro que estava o Cícero, estava a Leonardo Magalhães, que era muito próximo do Cícero, etc. E se discutiu o orçamento. Sem nenhum demérito, mas poucas pessoas, poucos políticos em Alagoas discutem orçamento. Discutem a verba, onde é que ele quer, etc e tal. Mas discutir feitura, crédito, pode, não pode. Aí veio aquele cara baixinho assim do lado e deu um banho no secretário do planejamento Impectore, lá do Cícero Almeida. Depois terminou sendo outro cara, eu não me lembro mais como foi, mas eu fiquei vivamente impressionado. Era um vereador novo, etc e tal. Tanto que quando acabou a reunião, eu chamei, eu digo, vereador, me diga uma coisa, você é de onde? Eu disse, sou de Quebrangolo, o senhor toda vez é o mais votado lá, e sempre fui mesmo. Eu sou filho de Gervásio. Eu digo, danou-se. Quer dizer que o Gervásio caprichou para lhe transmitir todos esses ensinamentos. Ele riu para burro, né? Gosto muito de Gervásio, sempre dei bem com ele, mas o Gervásio não é propriamente um erudito. E Marcelo era. Sim, porque você não precisa ser brilhante, não precisa ser culto, não precisa nada disso para fazer política. Os dons são muitos. Mas se você encontra um sujeito inteligente, estudioso e militante, e com, como é que se diz, com garra, com sede, esse foi o Marcelo que eu conheci vereador. Depois ele roda para lá, roda para cá, se elegeu presidente da Assembleia, eu acho que está no 4º mandato, não sei, mas o fato é que ele conseguiu se assenhorar de uma maioria fortíssima na Assembleia. Me lembro que ele, quando foi candidato, derrotou Olavinho, que é meu amigo pessoal, governador, e quem apareceu, tudo junto. Nesse affair, já depois, anos depois, com o Arthur, ele ganhou com uma margem brutal. E eu quando vindo para cá, vi um menino vendendo quebra-queixo ali na esquina, e ele me disse que o Marcelo vai ser presidente da Assembleia de novo. Quer dizer, está discutindo a parte legal, etc. e tal, mas os tribunais superiores já deram uma abertura democrática, digamos assim, bem aberta. Eu, particularmente, apostaria no Marcelo nesse novo mandato na Assembleia. Ele é hábil, inteligente e tem uma virtude rara. Cumpre as coisas que diz. Boas ou mais, cumpre religiosamente. Eu olho ele de longe esses anos todos, mas longe de ser inspirador dele, mas gosto muito de conversar, como gosto de conversar com pessoas inteligentes. Quem ganha é a gente. Eu uma vez brincava com o ex-governador Divaldo, que tinha uma predileção, isso não é uma crítica, eu convivi anos e anos e anos e anos e anos e anos, mas ele adorava uma pessoa que tivesse uma opinião parecida com a dele, sabe, para não ter choque, não ter aborrecimento. Eu adoro conversar com pessoas que têm opinião divergente das minhas, porque às vezes a minha ideia é má, e conversando com uma pessoa inteligente, a ideia dele é melhor, então a gente cresce conversando com essas pessoas. E o Marcelo é uma dessas coisas. De vez em quando ele vai na minha casa, na Barra de São Miguel, eu vou lá no loteamento, batemos um papo, mas não temos nenhuma transação política, não. Lamentei o fim melancólico da União Brasil, e aí sim, nós estaríamos juntos no partido fazendo política, mas já que não teve, Marcelo teve que ir para o PMDB, eu fui para casa, cuidar da mulher e dos meninos e dos meus amigos que continuam doando com muito prazer. Mais revelações e análises como essa, só com uma dessas, também a gente encerra este bloco, mas continua daqui a pouquinho. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos contar como avançaram as diversas ações em Maceió em 2022. No programa de compensação financeira e apoio à realocação, praticamente todos os imóveis nas áreas de risco foram desocupados e mais de 97% das propostas foram apresentadas.
as obras de preenchimento e fechamento dos 35 poços de sal prosseguiram. Aqui, na encosta do Mutange, as demolições foram concluídas e começam agora a terraplenagem e obras de drenagem para cobertura vegetal. E as intervenções para reparação, mitigação e compensação começam a surgir, como as obras viárias que complementam o planejamento feito pela Prefeitura. Em 2023, os trabalhos continuam com mais de 1.200 profissionais, reforçando o compromisso com a segurança das pessoas e o desenvolvimento de Alagoas. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, tá rendendo, né? Aí a gente sempre menciona isso e com todos os entrevistados, porque a gente faz questão de colocar este padrão que não vou faltar aqui com a modéstia dizer que a gente tem alcançado, mas a gente tem procurado manter, deve-se, com a palavra, deve-se sobretudo aos entrevistados e em respeito a você. E com certeza, na minha avaliação, agora é também a minha avaliação, este padrão está sendo seguido e acima das expectativas com o entrevistado desta edição, sim. E a propósito disso, dois assuntos que a gente são decorrência natural. Primeiro, essa questão, ainda como avaliação, mas que tu já colocaste nessa situação. Entre os nomes, entre aquelas questões que a gente pode dizer que ou se saíram bem ou não, a avaliação boa, positiva, eu citaria pessoalmente essa do União Brasil, que começou o período das eleições, começou aquele período como a legenda, os nomes a serem batidos, temidos eventualmente, mas foi o contrário. Concorda com isso? E concordando, aqui atribui. Uma das razões, veja bem, que da gente se afastar da União é exatamente, não gostei muito desse processo de construção feito em Brasília, etc, etc. Então, eu vi outro dia o ministro Marco Aurélio falando do Supremo e disse, quando a coisa começa troncha, termina troncha. Né? O União Brasil foi feito para um determinado objetivo, ele virou outra coisa, com todo respeito, que tem todo o direito de ser o que quiser, mas ele não foi feito para ser sucursal de partido nenhum, e hoje é claramente uma sucursal de um partido, e deu todas aquelas contradições. Quer dizer, o candidato ao governo é um cara excelente, gosto muito do senador Rodrigo Cunha e tal, mas veja bem, sendo o partido formado à imagem e semelhança de Arthur, tinha que votar no Bolsonaro claramente. No caso, uma sucursal do PP. E o Rodrigo ficou ali, vamos dizer, impressado, acho que ele não gostava muito porque eu não vi disso, mas não conseguiu falar da eleição presidencial, o que para o candidato a governo é ruim. Né? Foi uma coisa que não foi harmônica. A preparação foi e seria exitosa, porque foi preparada durante um ano, trabalhada, conversada, etc. e tal. Não deu, porque política existe as surpresas, as coisas que acontecem no processo, que são, vamos dizer, corriqueiras na política. Política é uma surpresa atrás da outra. Um sábio mineiro que disse que política é como nuvem, quer dizer, o sujeito olha para o céu, olha para o chão, olhou para o céu de novo, já mudou tudo. Eu acho que é uma grande definição. O cenário foi esse. Para um prognóstico, eu imagino que está embutido na tua pergunta do que vai acontecer, a próxima eleição A municipal. Não, eu não digo nem a municipal, eu digo a estadual, que daqui a 4 anos, ela vai apresentar alguns fatos, só fatos diferentes. Veja bem, o governador não vai poder ser candidato à reeleição, porque a rigor já reelegeu, então ele vai ter que ter um candidato. O senador Renan, que rejuvenesceu depois daquela passagem memorável que foi a CPI da vacina, de não sei de que merece outro tipo de apelido, o mandato acaba, vai ter que disputar.
O deputado Arthur Lira, inegavelmente um grande líder, um homem de força, etc. e tal, não será mais presidente da Câmara de Deputados. É no segundo pedaço do mandato. Então, essas condições já geram uma certa dificuldade de fazer previsões de longo prazo. O prefeito de Maceió, não sei o que é que ele vai fazer, porque ele é um homem muito hábil na mídia, ele tem 2 planos de governo, um midiático e outro real. Alguns segmentos do governo real deixam muito a desejar. No que diz respeito ao plano midiático, é um sucesso absoluto. Eu, quando fizeram aquela cadeira, eu digo, rapaz, o povo está doido, para que diabo serve aquela cadeira? Mas do amor palmatória, a cadeira ainda tem fila para ver para a cadeira, etc. Ou a praia que eu me lembro que anos atrás houve briga dos prefeitos e tal para despoluir visualmente, ela foi entupida, pelo menos no trecho que eu moro, literalmente entupida de ornamentos natalinos e não natalinos, uma capela ali perto da Avenida da Paz, e tinha um embrulho, tinha borboleta, tinha árvore colorida. Está instagramável. Então estava lindo para fotos. Agora, para o turismo CVC, isso é encantador, mas o que precisamos ver é que as carências, na realidade, quando se vota no prefeito, é para ele cuidar de saúde, de educação, dessas outras coisas, e nesse campo, na minha modesta opinião, eu acho que ele ainda vai fazer muito, porque até agora fez muito pouco. E sobre esse outro aspecto também, que já foi colocado, inclusive com as razões, mas a nós nos cabe esmiuçar um pouquinho mais. Isso. Sem mais filiação partidária, sem mais essas... Claro, não tenho nenhuma conveniência. Posso ser absolutamente inconveniente. Desalento, aqui que atribui. Você já citou alguns aspectos, mas além desse, teve mais alguma coisa sobre essa decisão de não é decurso de prazo, rapaz. Olha, eu vou dizer mais ou menos como eu sou. Eu fui secretário da Fazenda e construí aquele prédio da Secretaria da Fazenda que não custou 1 centavo ao Estado de Alagoas. Naquela época havia os tais dinheiros a fundo perdido, e o ministro Galvez, que era um ministro, que era político, disse, olha, o cara que ficar aqui 6 meses em primeiro lugar na arrecadação, eu dou um reequipamento. Nós ficamos, eu passei 3 anos e tanto, depois saí me desincompatibilizei para ser candidato a deputado, e nós fomos praticamente todos os meses o maior crescimento da arrecadação do país. Quando ele chegou para mim, ele falou, como é, secretário, o que é que você quer? Eu digo, eu quero uma secretaria, porque nós temos 19 prédios aqui em Maceió. Alguns deles quando ficou pronto o prédio, eu doei. O próprio prédio da secretaria, eu sempre gostei muito de cultura, de arte, eu gosto mesmo, não faço propaganda disso, não. Dei ao Pierre Chalita, para a Fundação Pierre Chalita, falei com o governador. Um estabelecimento que nós tínhamos lá em Jaraguá, hoje é o Museu da Imagem do Som, aquilo era da Fazenda também, e assim por diante, tivemos a oportunidade de fazer isso. Muito bem, o prédio da secretaria ficou lindo, etc e tal, trabalhou. Eu levei 17 anos para entrar nele de novo. E só tinha amigos, só fiz amigos lá dentro. Eu fui um promotor de júri aqui. Eu, quando vim para cá, vim muito novo, o promotor geral era o Carlos Guido Ferrari Lobo, me trouxe para Maceió, eu vinha de batalha, e vim direto para Maceió, não podia, tinha que ser promovido. Então, você conhece o Suruagi? Eu digo, nunca vi, nessa época nunca tinha visto mesmo, não sei quem é, então deixa comigo. Me promoveram para Viçosa, onde eu passei 15 minutos, assinei um processo e vim responder aqui, porque tinha 400 processos do júri acumulado. E a gente deu conta disso tudo, botou um monte de gente na cadeia, gente bandida, né? Mas com muito respeito e com muita dedicação. Nunca mais entrei no fórum. Eu fui deputado federal 24 anos, não é 24 horas não, 24 anos. Raramente vou. Quando era membro da Executiva, ia para algumas reuniões da Executiva, e eu tenho uma filha que é concursada da Câmara, é a chefa da parte
de consultoria de constitucional, aluna brilhante. O concursinho dela foi fácil, foi 1.680 candidatos para 2 vagas. Ela foi a primeira das 2 que passaram. Ganha bem, vive lá, chora que só nem sei o que. Agora está de férias, me trouxe os netos para cá para eu brincar. Mas veja, não fiquei como alguns deputados que são verdadeiras almas penadas, sabe? Ficar ali naqueles corredores, desencarna, bicho. Passei 6 anos, passei 4 anos no governo, tenho grandes amigos, começando do próprio governador, né? Mas só fui ao Palácio do Governo depois uma vez, porque o governador Renan Filho chamou para conversar logo no começo, tinha umas pendências de saúde do Estado com saúde da município. Nós fomos lá resolver. O prefeito Rui naquela época não gostava do Renan, depois passou a gostar, mas nessa época não gostava e não quis ir. Eu digo, rapaz, o dinheiro teu que está pendente. Fomos lá, conversamos, aliás, uma conversa agradabilíssima, sem problema nenhum, mas não vivo lá. Saí da Secretaria de Saúde, só tenho amigos dentro da Secretaria. Não passo lá de jeito nenhum. Eu acho que cada etapa da vida é uma etapa que você tem que desencarnar, desapegar, use o verbo que quiser, mas veja, eu me orgulho muito de tudo que fui, mas não tenho vontade de repetir nada do que fui. Quando você perde essa vontade, não tem muito sentido de você estar. E depois, eu acho que com mais de 70 anos, você não está, vamos dizer, impedido, se você estiver lúcido, etc. e tal, de fazer. Mas eu, por exemplo, tinha dias que eu fazia um comício, fiz, na época que política se fazia com comício. Hoje se faz com cheque, é um pouco diferente. Mas nessa época era com comício. Eu fazia o comício na mesma noite, um em Delmiro Gouveia, um em Coruripe e outro aqui na Satuba. Cheguei a fazer isso. É preciso ter juventude e tesão, a palavra é essa. Hoje o cara diz, ô Maria, Delmiro, e depois a gente vai para Coruripe. Eu digo, você está doido, se eu for para Delmiro eu durmo lá. Então, numa boa, e deu trabalho para explicar essas coisas, mas numa boa, a gente se desliga, não da política, eu vou morrer fazendo política, agora do pleito eleitoral estou fora. E para não ter nenhuma tentação, tem um testemunho extraordinário, não dessa eleição, mas da passada, do deputado Arthur Lira, que conversou comigo muito. Olha, se nós estamos eleitos, com o mesmo partido, na mesma coligação, eu vou ter, ele ainda contou os votos, ele disse, eu vou ter 160 mil votos e tu vai ter 80. E estamos eleitos nós dois. Só tem 2 caras eleitos aqui, eu, você, o JHC e o Max Beltrão, na conta dele lá para trás. Eu digo, Arthur, não quero mais isso. Tudo que você quer ser na Câmara, eu já fui. Não me interessa, é uma etapa passada da vida. Se você quiser que eu vá ser senador, eu irei com o maior prazer. Mas disputei uma eleição do Senado e perdi para o Collor, o que é democrático também, não tem problema nenhum. Encontrei a menina na Gazeta e ela botou a câmera e fez uma pergunta que eu atribuía o voto, etc. e tal, porque o João questionou o nessa conversa. Eu digo, olha, eu atribuo a anemia eleitoral, faltou votos. Se tivesse mais votos, eu ganhava. Como teve menos votos, eu perdi. Isso é a beleza da democracia. Isso pode ser traduzido na frase de um amigo meu sertanejo, se tudo que subisse e não descesse, o céu estava cheio de vara de foguete. É isso aí. E com essa, a gente, infelizmente, porque, como a gente está vendo, renderia muito mais, com certeza, é também um prazer entrevistar. A gente agradece demais a presença do entrevistado, que volta a frisar, com toda esta biografia. Aí a gente resume em o decano da política, um dos decanos da política de Alagoas, por tudo isso que você viu aí. José Tomás da Silva Nonô Neto, José Tomás Nonô, muito obrigado. Eu é que agradeço, Felipe, a oportunidade de estar aqui, o papo bom danado. E vai viajar? Vou viajar, depois da manhã viajo, vou buscar um filho que está acabando um estágio lá no Canadá. Então, vai enfrentar frio? Vou. Lá tá bem frio, está bem abaixo de 0. É ótimo, eu saí da Barra de São Miguel, estou queimadinho, vou para lá, vou beijar a cria lá e depois voltar para aqui, para a minha terra, que aqui é bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Felipe. Obrigado à técnica e a vocês. Foi uma oportunidade muito boa.
E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, deixa aquele para refletir, né, que é do autor de outra já famosa, aquela do Cogito ergo sum, penso, logo existo, só que essa é a seguinte: daria tudo o que sei para saber a metade do que ainda ignoro. René Descartes. Até.